Você já parou para pensar que a nossa primeira experiência como república, um regime que, em tese, deveria garantir liberdade e igualdade, foi, na verdade, um sistema desenhado para que a maior parte da população ficasse de fora? Você sabia disso? Como uma república pode nascer negando a cidadania para o seu povo? Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. Hoje nós vamos mergulhar na primeira república brasileira, que vai de 1889 a 1930. Foi um período também conhecido como República Oligárquica. Essa fase foi marcada por uma contradição profunda. Ao mesmo tempo em que o Brasil se dizia uma nação moderna e republicana, mantinha uma estrutura social política extremamente excludente. Nosso foco é entender como o coronelismo, o voto de cabresto e o clientelismo moldaram a política e a sociedade brasileira, criando uma república feita para poucos, a chamada República da Exclusão. Vamos começar lá no topo, lá no topinho da pirâmide, a chamada política do café com leite. Essa expressão se refere ao acordo entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Essas duas oligarquias se revezavam na presidência, como se o poder fosse um jogo de cartas marcadas, e era. Ou um rodízio de restaurante, onde só dois sócios podem se servir. Era exatamente isso que acontecia. Não era uma alternância democrática, era um pacto entre as elites para manter o controle do país nas mãos de poucos. As pessoas votavam? Sim, mas era tipo, quem vai dessa vez é São Paulo. Ficava. Podia votar, quem ia era São Paulo. Era assim, viu? Essa lógica se sustentava por meio da chamada política dos governadores, uma troca de favores entre o poder federal e os estados. O presidente apoiava os governadores, que, por sua vez, garantiam votos e estabilidade política para o governo central. Um verdadeiro círculo fechado do poder. O círculo da safadeza. Mas enquanto as elites revezavam no topo, a base da sociedade vivia uma realidade completamente diferente. É aqui que entra o coronelismo, um dos traços mais marcantes da Primeira República. O coronel não era apenas um grande proprietário de terras. Ele era o verdadeiro senhor da sua região. Ele era no coronel se concentrava tudo. O cara era o manda-chuva de todo aquele espaço. Ele era o chefe político local, ele era o juiz, ele era o policial, ele era o banco, porque ele controlava o crédito, a segurança e as relações sociais das pessoas. Ele decidia com quem casava. Inclusive, reza a lenda de que se ele achasse uma mulher bonita e ela fosse casar, a primeira noite era dele, não do marido, viu? Mas isso aí é conjectura, mas eu não duvido que tenha realmente acontecido. E o seu poder vinha de onde? Da terra, porque o cara tinha a terra e a maior moeda na época eram as terras, os latifúndios, que são grandes quantidades de terra. Bom, o poder dele vinha da terra e de um sistema de dependência e obediência que se estendia por toda a comunidade. Ai daquele que não obedecesse o bonito do coronel. Quer ver? Eu montei esse diálogozinho aqui só para vocês rirem um pouquinho. Lá no interior de uma fazenda de Minas Gerais, por volta de 1910, um coronel chega montado num cavalo branco, todo imponente para pedir voto. Encontrado na Maria, uma mulher de língua afiada. Bom dia, Dona Maria. Vim aqui lembrar que domingo é dia de eleição, viu? Espero poder contar com o voto do seu marido, o Zé da Venda. Ah, coronel, o senhor pode até contar, mas é para fazer a conta no caderno. Porque votar mesmo, nós não vai votar mais não. Eu não vou deixar o Zé votar no senhor de novo. Tô perdendo o respeito. Por que, senhor? Você sabe com quem você tá falando? O Zé sempre votou em mim. Pois é, coronel. O Zé também prometeu parar de beber, mas olha só no que deu. E o que a senhora quer pra mudar de ideia? Um poço, uma ponte e um marido novo. Mas só o poço já ajuda. Ah, mulher danada.
Desse jeito eu vou acabar tendo que governar só com os papagaios. Melhor que com os papagaios, coronel. É governar com quem sabe falar a verdade. É nesse contexto, onde todo mundo tinha que obedecer o bonito, que surge o voto de cabresto. O termo cabresto vem daquela peça usada para controlar um animal. E a metáfora é dura, mas ela é real. O voto era controlado da mesma forma. Como o voto não era secreto, o coronel sabia exatamente em quem cada pessoa votava. Ele tinha lá os pau-mandados dele que ficava vendo quem a pessoa votou. E era uma humilhação. Também se conta que a pessoa tinha que gritar em quem ela votou. Era tipo, estou votando no coronel Virgulino. Era tipo isso. E os capangas, né, que eu acabei de falar, os famosos jagunços, ficavam de olho e muitas vezes puniam quem desobedecia às diretrizes do bonito do coronel. Mas nem tudo era ameaça. Muitos eleitores eram mantidos sob controle pelo clientelismo. Olha, coronelismo é uma coisa, clientelismo é outra. Presta atenção. Clientelismo é um sistema de trocas, onde o coronel achava interessante oferecer comida, remédio, emprego, favores pessoais. Em troca, ele recebia votos e lealdade. Eu te pergunto, e hoje, como é que é? Como as pessoas fazem? Ainda tem gente que vende voto? Não. Isso não existe mais não, professora. As pessoas não fazem isso mais não. As pessoas têm consciência política. Elas sabem o poder que tem o voto dela. Jamais ela vai vender voto. Será? Será? Fica aí a perguntinha para você pensar. Então, o voto deixou de ser um direito de cidadania para ser uma mercadoria, um favor a ser pago em um ciclo vicioso de dependência e pobreza. Gente, foi exatamente isso que aconteceu durante muito tempo aqui no Brasil e ainda acontece, porque tem gente que vende o voto por R$100. Esse era o nosso Brasil republicano, uma sociedade onde a grande maioria da população não tinha voz e nem escolha. Agora, vamos olhar para a dimensão sociológica dessa exclusão. A Constituição da época impunha barreiras que afastavam as massas da política. O voto era censitário e qualificado. O que é censitário? Só quem tinha determinada renda e sabia ler podia votar. Ou seja, era diferenciado. E quando fala censitário é porque era contado o quanto de pessoas sabiam ler e sabiam escrever. E isso significava excluir quase todo o povo brasileiro, já que a maioria era analfabeta, especialmente nas zonas rurais, onde predominavam os escravizados e os trabalhadores pobres. Na prática, a cidadania era privilégio de poucos. As cidades, as fazendas se tornaram currais eleitorais, onde os votos eram controlados pelos coronéis. E o voto era posse, não escolha. Aí fica a pergunta: se o voto não é secreto e se a maioria da população é impedida de votar, podemos chamar isso de democracia? Sim ou não? Não, professora. Qual a diferença entre a República da Espada, governada por militares, e a República oligárquica, dominada por civis? Eu quero que você pegue o seu celular agora e você vai responder essa pergunta para mim. Eu vou esperar, beleza? Pesquisou? Sim. Agora eu vou te dar a resposta. A resposta é dura. Nas duas, o povo continuava fora do poder. Nas duas gestões, tanto a República Oligárquica quanto a República da Espada, o povo ficava de fora. Mas é importante lembrar que, mesmo marginalizadas, as massas não foram passivas, elas resistiram e elas lutaram. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, certinho?